vida consagrada, da qual estamos falando, se distingue de tantas outras formas de consagração, as quais são chamados também os leigos e os sacerdotes, pela profissão pública dos conselhos evangélicos dentro de uma instituição, de um instituto aprovado pela Igreja. Mas a pergunta, por que esses três? Já que o sentido da vida religiosa é se esmerar em viver o melhor possível todos os conselhos, todos os ensinamentos do Evangelho, criar estruturas que possibilitem esta sofisticação, no exercício dos conselhos. Por que esses três? Bem, não há uma razão, digamos assim, teórica da qual se tenha deduzido que os conselhos devem ser três. Isto veio pelo bom senso, pela sensibilidade espiritual, pela experiência da vida. Mas depois que já tinha entrado este costume, é que se foi também procurar uma explicação teórica, para fundamentar estes três conselhos. Então, na vida religiosa, como já falei, é quase sempre assim, A teologia só procura entender a experiência, mas não determina e nem precede a experiência. Isto sempre falando da proposta, porque na prática, às vezes, a teologia serve para corrigir também defeitos, que se introduzem ou se introduziram. Se houve algo sujeito a defeitos, foi exatamente a vida religiosa. A história da vida religiosa é a história de glória e também de desgraças, tanto no sentido qualitativo como quantitativo. Houve épocas em que a vida religiosa parecia desaparecer da igreja, em alguns países pelo menos. Mesmo aqui no Brasil, na época do Império, havia pouquíssima vitalidade na vida religiosa. E na qualidade também, Aliás, um tema preferido para muitos romances é mosteiros, digamos, mundanizados. Mas aqui também a historiografia, ou então a produção cinematográfica é injusta, como se a vida religiosa tivesse se corrompido internamente. Quantas vezes não era assim. Eram pessoas que já entravam com segundas intenções, com a intenção realmente de usar a instituição para outros fins. Bem, então, sabemos que o número 3 é um número sagrado na teologia, na experiência cristã, já por causa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, sempre se procura a presença de um esquema em três partes, por analogia ao mistério da Trindade. Também as virtudes teologais são três. E o primeiro que as menciona é São Paulo, já na carta aos Tessalonicenses, que é o escrito mais antigo do Novo Testamento. E depois, no texto mais conhecido da carta aos Coríntios, capítulo 13, fé, esperança e caridade. Então se busca não só o número 3, mas a proximidade de cada voto e cada virtude teologal. E enfim, a unção de Jesus, é também tríplice, rei, profeta e sacerdote. Então se busca também uma semelhança, uma analogia entre cada voto e cada uma destas unções, Então, a gente pode fazer um esquema aqui. Vamos colocar aqui, por onde que eu comecei. Então, vamos começar talvez melhor. Bom, tanto faz a ordem. Acho que aqui nem vai ter espaço para escrever tudo. Castinante, pobreza. Esse quadro aqui negro está quase branco, Então tem esses três quadros.
Então, em primeiro lugar, se vê uma expressão no voto de cada virtude. Então, na castidade é a virtude da caridade. Na pobreza, a virtude da esperança. E na obediência, a fé. Então, em outras palavras, o que se quer dizer com isso? Que o voto só tem sentido e vitalidade quando ele é vivido ou professado de maneira tal que a pessoa exprima a virtude e use o voto como meio para crescer naquela virtude. Portanto, uma obediência que não seja expressão da fé e que não seja vivida para crescer na fé é um voto que está sendo mal aproveitado, né? Assim, o voto de pobreza é vivido como expressão da virtude e da esperança, e para se colocar numa situação que leve a pessoa a crescer na virtude e da esperança. Aí o voto está sendo bem vivido. Então, o voto é meio para a virtude, mas não só para a virtude de castidade, virtude de pobreza e virtude da obediência, para a virtude teologal que fundamenta estas virtudes mais particulares, né? E a castidade, né? Não é mera continência, né? Como às vezes se pensa, né? Mas é um voto que está sendo bem vivido se a pessoa exprime a virtude da caridade para Deus e para o próximo, obviamente, e se vive a castidade de maneira tal que possa crescer na caridade. Pessoas que por causa da castidade ficam ranzinzas, cheias de ressentimentos e de frustrações, não estão sabendo viver o voto, embora não façam nada para ofender o voto. Então, o voto é meio para a virtude, meio para expressar a virtude e para crescer nela. Então, temos sempre que verificar se de fato estamos aproveitando da observância dos votos para isso, né? Para não reduzir o voto a uma questão de norma, né? Determinada pelo direito ou pelas constituições, né? Quando que se falta ao voto, quando que a falta é grave, quando ela é leve, são preocupações que dizem respeito ao direito, né? Mas a pessoa que vive não está preocupada com isso. A diferença entre pecado mortal e venial não é para saber o que eu posso fazer, mas para saber a gravidade ou o mal que eu cometi, né? Depois que eu cometi, né? Bom, então eu falei que há uma analogia, esta é menos visível, né, com a tríplice unção do Cristo, aí no caso Cristo, né? Sacerdote, aqui não dá, profeta e rei. Então, como eu falei antes, né, o voto de obediência, na verdade, é eu ligar a minha liberdade a um só, que é Jesus, a outros como representantes, mas não representantes eventuais, como em qualquer vida humana existe, né? Mas aqueles que foram colocados pela igreja, justamente para exercer esta função com este sentido. O Leonardo Boff sempre dizia, Jesus nunca usou a palavra obediência, né? A afirmação um pouquinho perigosa, né? É verdade, a palavra ele nunca pronunciou, mas ele vivia tão claramente que nem precisava pronunciar a palavra. Então, mas não se trata da palavra, é evidente que Jesus era livre, assim, um tema muito comum também, Jesus era livre em relação às leis, às convenções, aos costumes, né? Muito bonito, né? Mas ele era livre em relação a tudo isso porque dependia de um só. No caso do Pai, né? Então Jesus como profeta, o profeta sempre foi visto, né, até de uma maneira folclórica, como alguém que não está ligado a nada, não tem bens, não possui profissão, né, mas tem uma vida assim, quase ligada só à providência divina, né? Então a unção profética faz com que a pessoa
que dá testemunho através da palavra, não esteja presa a nada. Eu não tenho nada a perder, por isso posso falar a verdade do Evangelho sem escrúpulos, né? Falsos escrúpulos, né? E sem receios, né? Mas a pessoa que está presa a alguma coisa, ela evita de tomar algumas atitudes que a sua consciência recomendaria, por medo de perder aquilo a qual está preso, né? Pode ser não só um bem material, um cargo, também a fama. E, enfim, sacerdote, né? Inclusive até no Antigo Testamento, o sacerdote casado, né? Ele não podia manter relações durante o período do seu exercício. Bom, era uma semana no ano só, tudo bem, mas não é a quantidade, é o espírito da coisa. Que alguns dizem, né, esses que defendem muito a renovação do sacramento do matrimônio, que esta insistência da tradição cristã, né, quanto à castidade, é algo que vem do dualismo grego, platônico, pitagórico, sei lá qual, né? Mas na verdade não é bem assim. Já no Antigo Testamento está claro que a intimidade com Deus mais profunda não combina, né, com a relação sexual, mesmo para quem é casado. E lá não havia nenhuma questão de dualismo, nem de maniqueísmo, nada. Então isso é muito perigoso quando nós damos qualquer explicação plausível para um fato. Ou melhor dizendo, né, um fato que se repete igual, pode ser igual como fato, mas pode ser completamente diferente como razão, como motivação. Então a prática ascética cristã pode estar presente no platonismo ou no maniqueísmo, a mesma prática, vamos supor, mas o sentido é outro, né? E o que dá valor não é as nossas ações, não é o ato em si, mas a motivação, a razão, o que a pessoa pretende alcançar com isso. Se não se cai naquilo, os religiosos fazem voto de pobreza, os leigos praticam. Ainda bem que para a castidade isso não se diz, né? Mas então o religioso faz voto de obediência e quem obedece mais é o leigo, né? Bom, talvez as analogias não têm fim, né? Talvez forçando um pouco mais, né? Alguns veem vários episódios, né, da vida de Jesus, que na obediência, na fé, estaria o Calvário. Bom, isso é claro, né, porque a Escritura apresenta a morte de Cristo como forma suprema da obediência, que leva a negar a si mesmo, né, até a própria vida, para obedecer ao Pai. A fidelidade ao Pai era um valor tão supremo que valia mais do que a vida. Como diz o Salmo 63, né, 62, o teu amor vale mais do que a vida, a tua graça, em outra tradução, vale mais do que a vida. Portanto, não é uma obediência qualquer, é uma obediência em vista da estima que se tem pelo bem maior, diante do qual tudo mais cede, né? Então aqui, na pobreza, bom, alguns veem o presépio de Belém, né? Já que Jesus nasceu em extrema pobreza, né? Jesus não foi a pessoa mais pobre de Israel, mas na maneira como ele nasceu, mais pobre do que isso era impossível, né? Fora de casa, fora de um hotel, de um albergue, né? Sem recursos, né, nenhum. Que tem um motivo teológico também, né? No sentido que a suprema riqueza, né, celeste, quando se faz terrestre, só pode ser extrema pobreza, ou melhor dizendo, né, quando, difícil explicar isso, com uma comparação, né? Quanto de mais alto vem uma pedra, mas ela entra dentro da água, né? Mas vai no fundo do mar. Quanto de mais alto é o mergulho, mais entra no fundo do mar. Então,
justamente porque a distância de Deus em relação à criatura é infinita, que o Deus que se faz homem só pode nascer em extrema pobreza. Mesmo para que fique claro, né, é um aspecto profético, que para Jesus o Pai é tudo. Então ele não precisa de nada aqui para aceitar de nascer, né? Não é como alguns superiores que para conseguir a obediência de algum religioso tem que fazer um monte de promessas, né? Não, lá você vai ter tal privilégio. Vai para aquela casa que lá eu só vou colocar outros religiosos que você quiser, né? Então começa a negociar a obediência. Aí o religioso aceita, né? Mas isto não é uma expressão muito evidente, né, do sentido da obediência religiosa. E enfim, né, alguns colocam aqui o Tabor, né? No sentido da intimidade com o Pai, né, numa oração que transfigura Jesus. Muito bem. Então, todos estes votos, né, eles dizem respeito ao que se chama o ser. Então, os votos não é para fazer alguma coisa. O fazer vai ser uma consequência e sempre vai estar presente, né? Mas é um modo da pessoa ser, da pessoa se fazer, se construir, estruturar a própria personalidade, né? E através dos votos, como expressão das virtudes, né, então se realiza o reino de Deus, né? Mas um outro aspecto pelo qual os votos são três é porque eles constituem, né, um direcionamento de três atitudes humanas que, se forem alimentadas fora do reino, constituem o que se chama o antirreino, né? Então aqui a gente pode fazer. Então esse é o reino de Deus, né? Então aqui o antirreino. Nós sabemos que o antirreino é fortíssimo, né? Está presente de maneira pesada no mundo. Não só não entende a vida religiosa, mas não admite a sua presença, né? Aliás, isto hoje não diz respeito só à vida religiosa. Agora, de uns anos para cá, diz respeito ao cristianismo como tal, né? Especialmente na Europa. E se acontece na Europa, quer dizer que daqui a pouco vai aumentar também no Brasil. Há uma chamada laicidade que não suporta a presença e a ação da igreja do cristianismo, né? Que persegue mesmo, não fisicamente atualmente, mas através da difamação ou do cerceamento da liberdade de expressão. Então, o Código da Vinci é uma expressão bastante clara desta atitude, né? Em certos países tradicionalmente católicos, tem acontecido coisas abomináveis, né? Como aversão à igreja, né? A Espanha, por exemplo, né, com o governo socialista, está sendo assim. O Papa vai a Valência, lá na Espanha, para o congresso sobre a família, né? Mas já há uma série de atitudes dizendo: vai embora, não te queremos, até de maneira grosseira, né? Enquanto lá na Catedral de Valência estava havendo uma ordenação de sacerdotes, na praça em frente, com grande barulho, estavam os gays fazendo uma manifestação com trajes sumaríssimos, né? E com atitudes assim bastante inconvenientes, né? Assim, protesto contra a igreja, que é preconceituosa, que é obscurantista, né? Que impede a liberdade, que não respeita a diversidade, assim por diante. Então, atitudes agressivas, né, que antes era típico de países ateus e comunistas, né, de governos, aliás, não de países. Agora é a própria sociedade laica que está assumindo, né, essas atitudes. Então, evidentemente, né, que se isto acontece com o cristianismo, com mais razão, né, com os religiosos, né, e religiosas. Bom, então, o antirreino, né, vive aquilo que o Evangelho naturalmente condena, né?
Então aí nós temos a tríade tétrica, né? Carne, no sentido bíblico, né? Mundo e demônio, né? Os três inimigos, né? Cuja origem não é medieval, isso está na Bíblia, no Novo Testamento. Se associa à Idade Média a domínio da Igreja e obscurantismo, associações pouco científicas. Naturalmente, na linguagem bíblica, carne não é sinônimo de sexo, né? Mas, em todo caso, há uma associação entre sensualidade, sensibilidade, busca do prazer com a carne, né? A nossa fraqueza, a nossa sugestionabilidade, a vulnerabilidade ao mundo e ao demônio. Por trás de tudo está o demônio. E o mundo é a parte da humanidade que já cedeu ao demônio e é instrumento dele agir. E a carne é a nossa vulnerabilidade à influência do mundo. Então não diz respeito ao sexo, mas é a nossa vulnerabilidade ampla, né, à influência do mundo, né? Então temos o texto de São João, eu não lembrei de olhar, é da primeira carta a João, né? Onde tem antes de falar da concupiscência da carne, o orgulho das riquezas e a concupiscência dos olhos, na terminologia da carta, né? Se alguém achar o texto aí, pode depois falar. A concupiscência. A concupiscência é uma palavra que as pessoas não conhecem. Quando algum leitor na missa encontra essa palavra, tropeça sempre, né? Então vamos colocar cobiça, né, para mudar. Assim fica mais curto para escrever aqui. Cobiça. Cobiça sempre dá a ideia de um desejo desmoderado, né? Descontrolado, excessivo, né? Concupiscência, a cobiça da carne, orgulho das riquezas. Veja, é interessante, não é simplesmente a riqueza, né? A posse da riqueza, mas o orgulho da riqueza. Aquele rico arrogante que se julga melhor do que os outros, que despreza aqueles que não são ricos porque não quiseram trabalhar, essa mentalidade, né? E a concupiscência dos olhos. Bom, aqui não, fica pouco claro, né, qual é o sentido disso, mas a gente vai explicar. Então, estas atitudes, né, com uma linguagem mais atual, talvez menos antiquada, como esta do Evangelho, da carta de São João, então se mostram como a busca, né, do prazer, do ter e do aparecer. Essa terceira, inclusive, tem mais explicitações. Aparecer, poder ou saber. Então, os votos não seriam um direcionamento, uma correção destas atitudes e também um testemunho de vida, né, contra a busca da felicidade, cultivando essas atitudes. Portanto, né, tudo o que o mundo ensina é exatamente isso. Né? O mundo não ensina nada disto aqui. Claro, são analogias, né? Porque o prazer não é só prazer ligado ao sexo e à carne, né? Naturalmente. Por isso que não teria sentido alguém ser só castíssimo, né? Nunca fiz pecado, nem mortal, nem venial contra a castidade, mas por outro lado ele compensa isso através do prazer, né? Como um frade uma vez dizia, né? A gente já não se casa, vamos pelo menos comer bem. Claro, ele não está faltando ao voto, mas não está mostrando que está vivendo o sentido. Queria perguntar. Capítulo 2, versículo 16. Então, João, capítulo 2, 1 João, versículo 16.
Não se trata de compensar a falta de um prazer com outro, melhor cultivado. Então, no campo do prazer, você sabe, tem o hedonismo, a busca do bem-estar, a sociedade do bem-estar, né? Onde a dor é evitada o mais possível e as pessoas ficam cada vez menos capazes de suportar a dor, né? É fazer o que eu gosto, é curtir a vida, gozar a vida, desfrutar da vida. Então, o voto de castidade só é bem vivido quando ele exprime, logicamente, a virtude da caridade, mas como superação, né? Como correção, orientação, né? Porque não é que o prazer é condenável, não é isto, né? Mas ele está regulado, né, pela virtude da castidade, né? E como expressão do reino, e como expressão da caridade. Bom, no âmbito do ter, né, aí nós temos a ganância, a ambição, a cupidez, o materialismo, né, o consumismo, a idolatria do mercado, idolatria do dinheiro, o culto à mamona. O que foi? Mamona. Jesus não falou no Evangelho, né? Não se pode servir a Deus e a mamona. A mamona é dinheiro, né? Porque vocês entenderam que... Tudo bem. Então, aqui eu coloquei 3, né? O aparecer, o poder e o saber. Mas todo mundo sabe que hoje a sociedade, ela valoriza a imagem, a aparência, a presença, não a substância, o ser. É a moldura, não o quadro. É a embalagem, não o conteúdo, né, que vale. Né? E então, né, não que a aparência em si seja errada. Quando a aparência mostra o que a pessoa é o certo, aliás. Né? Ou mostra o que a pessoa deseja ser, também é válido. Né? A gente chega no noviciado, já veste o hábito. Né? O mesmo hábito que o fundador santo tem. Então dá a impressão que vestindo o hábito já vira santo na hora. Não. Aí não exprime o que a pessoa é, mas o que ela pretende ser. Né? Portanto, nesse sentido é válido também. Né? Apesar do hábito não fazer o monge, como se dizia antigamente, agora o hábito pode iludir, né, que já é santo, né, porque tem o hábito. Né? Então, né, a concupiscência dos olhos, né, que diz respeito sobretudo a esta questão do aparecer, a imagem, né, a beleza, o elogio, a aprovação. Se diz, né, que o que vale hoje não é o fato, mas a versão. Não é o que é, mas o que se diz. O sensacionalismo, a glória, o sucesso, o prestígio, a honra, a simulação, tudo isso é o aparecer. Daí a concupiscência dos olhos. Quando Eva foi tentada, diz a Escritura, aparecem esses 3 fatos. Ela viu que a fruta não era maçã, mas a fruta lá, cada um pensa na sua fruta preferida, banana, jaca, melancia, cada um pensa na sua fruta preferida. Eu sei que o padre Luciano não vai pensar em banana nesse caso, mas alguma outra fruta, então, agradável, bela de ser vista, né? Saborosa e boa para adquirir sabedoria. Então são as 3 tentações, né? Bela para a vista, a aparência, né? Saborosa é o prazer e útil para adquirir sabedoria, né? É o saber. Ou então, junto com o aparecer vai o poder, né? É por que tem a ver com obediência? Porque se eu obedeço, não aparece o que eu sou, mas aparece aquilo que Deus quer.
Não sou eu que me coloco na frente, mas é aquele ou aquilo que eu aceito, né? É buscar a glória de Deus e não a própria glória. É a glória da igreja e não a minha, né? O bem da congregação e não o meu particular. Claro, as coisas têm que ser harmonizadas, não é que o bem da congregação tem que ser contra o meu bem, né? Mas mesmo quando existe harmonia, a intenção é sempre não aparecer o eu, mas o conjunto na qual eu pertenço. O poder, bom, todo mundo sabe, né, que o poder corrompe. Até o partido mais ético, né, quando chega no poder, muda, né? O poder corrompe. Então, poder ligado a sucesso, a carreira, a dominação, a arrogância, a liberdade descomprometida, né, com a coletividade, o individualismo, o egocentrismo, a autonomia de qualquer norma e verdade. Então, o ideal da juventude, né, fazer o que se quer sem precisar prestar contas a ninguém de nada. Né? Fazer o que se quer salvaguardando a impunidade, né? Para mim, os outros não, né? Mas para mim sim. Então, esta atitude que forma a mundanidade hoje, né, tem na vida religiosa um testemunho contrário. Testemunho em termos, né, porque como eu já disse, o mundo neutraliza o testemunho. Mas em todo caso, não por isto não deve ser dado. Né? Ou então se revolta contra o testemunho. Ou ignora o testemunho. Eu lembro sempre um programa da televisão de anos atrás, estava o padre Jesus Hortal, massacrado por um grupo de jovens, falando logicamente de sexualidade. Então uma moça falando, mas hoje em dia a virgindade não significa mais nada, isso é um valor passado, agora os valores mudaram, aquela ideia nietzschiana, né? A transmutação dos valores, os valores mudam, mas a humanidade é sempre boa igualmente, só as referências que são outras, né? E aí o padre Jesus Hortal falando, mas não é verdade que a virgindade não seja mais buscada por ninguém. Aqui no Brasil tem, nem sei quantas, 20.000 freiras. Quantas são as freiras no Brasil? Nem sei. Um número grande assim, né? Aí a moça fala, mas isso aí não conta. Entenderam? Isto é, ou às vezes o mundo ignora, exclui, por princípio, né, a religiosidade. E nas novelas brasileiras, né, a religião nunca aparece, ou quando aparece sempre da maneira deformada, como se a religião não fizesse parte, a religião autêntica não fizesse parte da vida de ninguém. Pelas novelas, o brasileiro não tem religião, ou quando tem, é caricatura só. Então ignora, não conta, não faz parte. Né? Então se vai desde esta ignorância, né, por princípio até a perseguição, né? Como tem acontecido na Europa também recentemente. E enfim, o saber, né? Por que o saber eu coloco aqui? Claro que a cultura em si não é mal nenhum, né? Mas aquele saber direcionado para o poder e o aparecer. Tem poder quem tem informação. Agora com a informática, então, isto ficou mais evidente ainda. Tem poder quem tem informação e assim controla os outros, né? Em todo lugar tem microcâmera, até aqui tem uma. Não é micro, mas... Então, tudo a gente está sendo filmado e não sabe, né? Não sabe. E aí ficamos comprometidos, né? Porque a pessoa que tem informação sobre nós pode controlar, influenciar e determinar a nossa vida. Isto vai sempre piorar para o futuro. Né? E dominar a natureza significa conhecer. Já a ciência moderna, todo mundo sabe, nasceu para poder controlar a natureza, dominá-la e trazê-la inteiramente a proveito dos interesses humanos, né? Com a consequência, né, da destruição da natureza. Também o saber sobre as pessoas, né, com a mesma finalidade. Portanto, manipular
manobrar, tramar, controlar. E a pessoa, né, que se sente assim, à mercê da informação alheia, passa a viver sob medo e insegurança. Tem o famoso romance, né, do 1900, né, como é? E 83, né, de Orwell. Né? Quer dizer, ele imagina um futuro onde o sistema, o governo, tem um tal controle informativo sobre cada pessoa que ninguém pode se mover sem ser controlado, né? Sem ser imediatamente julgado e condenado. Portanto, então acho que este quadro, né, pode ajudar melhor a situar a compreensão dos votos, né? Do reino e no antirreino, né? O reino baseado no ser e aqui baseado no ter, como termo geral, né? O ter não só no sentido de bens, né? Mas no sentido de condições de prazer, de ter conhecimento, ter poder, ter uma imagem linda de si, né? Mesmo quando a realidade não lhe corresponde. Enfim, uma última associação que podemos fazer, né, é com as pessoas da Trindade mesmo, já que há uma associação entre as virtudes, né? O filho que viveu a fé, isto é, a obediência, né? A confiança no Pai até a morte, né? A caridade como o grande milagre do Espírito Santo, né? Tudo que o Espírito Santo quer é derramar o amor nos nossos corações. Tudo o resto é meio, ou expressão, né? O grande milagre do Espírito Santo, fazer com que a nossa vontade combine livremente com a vontade de Deus. De maneira que a gente só faça o que Deus quer, mas o que nós queremos, já que fazer o que agrada a Deus nos agrada mais do que fazer a própria vontade. Isso é um milagre. É o único milagre que a gente deveria pedir sempre. A harmonia, de modo que de um lado a gente só faz o que Deus quer, a gente faz porque quer. E isto é exatamente o amor, né? A união da vontade. E a esperança ao Pai, já que Ele é o termo último de todo o reino de Deus. Como diz São Paulo, né? Quando o último inimigo for vencido, a morte, então todas as coisas serão submetidas ao Filho. E Ele, por sua vez, se submeterá ao Pai. E assim Deus, isto é, o Pai, será tudo em todos. Então, o termo último da esperança cristã é a realização do plano de Deus, que é o retorno de tudo ao Pai. Assim como tudo veio do Pai através do Filho no Espírito, diz a própria liturgia, né? Tudo volta ao Pai, termo último, através do Filho no Espírito Santo. Através do amor infundido pelo Espírito Santo, no amor infundido pelo Espírito Santo, através da incorporação no Filho. Portanto, né, nós temos que continuamente analisar a nossa prática concreta, né, da vida religiosa, os motivos que nos movem pessoalmente para combinar, né, os votos, né, com as virtudes teologais e com a correção, né, destas atitudes, né, que o mundo impõe a nós, né. Veja, o mundo impõe, mas Deus só propõe. É uma assimetria, né? De maneira que se nós fôssemos deixados a nós mesmos, o mundo sempre venceria, porque o mundo impõe. Se Deus também impusesse, bom, aí haveria um equilíbrio, mas Deus só propõe. Se o mundo não respeita a liberdade, o mundo faz o discurso sobre a liberdade, mas não respeita a liberdade de ninguém. É Deus que respeita. Mas aí temos a presença indispensável do Espírito Santo, né? Quando nós nos deixamos conduzir por Ele, né?
Porque justamente apesar de Deus propor, nós acabamos preferindo aquilo que Deus propõe do que a imposição do mundo, que não parece ser imposição, né? Então, Jesus prometeu o Espírito Santo como advogado de defesa, né? E diante das acusações do mundo, é o advogado de defesa, o Espírito Santo, que faz com que nós acreditemos em Jesus e não no mundo. Que tudo leva a dizer que Jesus não tinha razão. E as tentativas se repetem continuamente, né? Jesus casou com Maria Madalena, Jesus teve um monte de filhos, Jesus não morreu na cruz. Cada tanto vem uma nova versão, finalmente a versão verdadeira, né, de quem foi Jesus, o que ele quis, o que ele fez. Muito bem, então, com isto podemos concluir, né? Então a minha intenção era mostrar por que os votos são 3. Mas são 3, né, que praticamente resumem tudo. Tá bem. São 5h15, podemos encerrar. Eu queria só dizer uma coisa, não sei se alguém às vezes tem alguma pergunta, algum esclarecimento, pode fazer, né? Porque diz que em retiro não se faz pergunta, mas acho que são perguntas atinentes ao assunto da vida religiosa, né? Porque eu falo assim, mas de repente vocês podem ter dúvidas que eu desconheço e que ficam sem resposta, né? Na medida que eu conseguir responder, é claro, que podem ajudar mais do que uma exposição que desconhece, né, as expectativas e as interrogações de vocês, né?